sentar. Amém. Nós estamos na série Caçadores do Secreto. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo 3. Vou ler a partir do primeiro. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. E eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas e dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu o envio para Faraó, para tirar o Egito do meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a mim neste monte. Essa passagem aqui ela fala sobre Moisés. Queria voltar um pouquinho no início da história de Moisés, né? Moisés, ele nasceu no meio de um contexto de morte, né? Onde todos os meninos hebreus eles foram condenados a serem mortos. E ali a mãe de Moisés escondeu ele. Depois de 3 meses quem conhece a história fala que ela colocou Moisés ali no cestinho, no rio. E a irmã dele acompanhou até uma pessoa encontrar o cesto com Moisés. E essa pessoa ela era filha de Faraó. E ali ela adotou Moisés. Moisés cresceu, né, no meio do povo ali da burguesia do Egito, né, na casa de Faraó. E resumindo um pouco a história, um pouco mais para frente, Moisés, ele sabia, né, da sua história, ele sabia da onde ele veio, das origens dele. E ele presenciou uma cena de um egípcio maltratando um hebreu, né, batendo num hebreu. E Moisés ali agiu por impulso e ele matou aquele soldado egípcio. E ali quando ele matou aquele soldado, ele caiu em si e falou: o que eu fiz? O faraó vai me matar, preciso fugir. E aí ele foge para o deserto, né? E ali, quando ele foge, ele encontra abrigo ali em Midian. E ele se casa E ali ele se casa, né? E ele vira um pastor de ovelhas. Ele apacentando as ovelhas do sogro dele. E num determinado momento, Moisés ele pega essas ovelhas e leva essas ovelhas para um lugar, né? Que é o Monte Horebe. E essa palavra a gente sempre ouvia, desde criança, ouvindo essa palavra de Moisés, da sarça. E meditando nessa palavra me veio a dúvida: mas por que Moisés foi para o Monte Horebe, né? O que tinha nesse monte para Moisés levar as ovelhas? Porque ele foi para apacentar as ovelhas. E pesquisando, eu entendi que a região do Monte Horebe ela era uma região pastosa, era uma região boa para o gado, né? Boa para as ovelhas poderem ali pastar e se alimentar. E nisso que ele estava naquele monte, né, veio um anjo do Senhor. E ali teve toda a história de ele ver a sarça queimando, né, e não se consumindo.
E ali Deus chama Moisés para uma missão, né? Que era libertar o povo do Egito. Eu acho muito interessante porque aqui a gente falando sobre secreto, a gente vê o cuidado de Deus. O Senhor, ele podia se revelar a Moisés de qualquer forma, né? O Senhor, ele podia aparecer no meio da noite, o Senhor podia qualquer momento do dia, mas o Senhor teve a oportunidade ali de quando Moisés se retirou para o deserto, porque Moisés ali estava só ele e o rebanho. O Senhor enviou o anjo, né, no secreto, né? Na palavra, na Bíblia um pouco mais para frente a gente vê quando Jesus ele se retira, ele vai para onde? Para o deserto. Então Moisés aqui ele estava num lugar secreto com o Senhor, ele estava no deserto, que representa o que é a intimidade. E essa palavra, se eu fosse dar um tema para ela, eu falo que ela é o poder de transformação no secreto. Por que eu vou falar que é o poder da transformação? A gente pega a história de Moisés e a gente vê todo o contexto que Moisés se encontrava, de todos os traumas, desde um trauma da infância, né, de ter sido liberto ali, livre da morte, crescido numa família que não era a família dele, depois ter cometido um assassinato, né, ter fugido, e aí eu fico imaginando hoje como que era a vida de Moisés depois que ele precisou fugir. A Rayane sempre brinca comigo, fala que de uns anos eu fiquei burguês, porque eu nunca mais andei de ônibus. E eu comecei a refletir sobre isso, e esses dias eu precisei ir para o trabalho de ônibus, e eu falei, nossa, como faz muito tempo que eu não ando de ônibus, eu fico imaginando Moisés. Ele morava na casa de Faraó, ele era rico, tinha tudo. E aí, a vida dele vira de cabeça para baixo, ele vai para o deserto, e ele vira um pastor de ovelhas que tem que trabalhar, ralar todos os dias. E eu imagino que você apacentar um bando de ovelhas não deve ser muito fácil. Eu vejo pela Anne agora que está engateando, pisco, ela já está em outro lugar. Imagina você cuidar de 50, 100 ovelhas. Deve ser um trabalho muito difícil. Então eu imagino como que era a cabeça de Moisés para lidar com tudo isso, né? Para lidar com tudo isso que estava acontecendo. E ali ele simplesmente chega num lugar, aparece um anjo do Senhor para ele, ele vê uma sarça pegando fogo e não se consumindo, e aí Deus vira para ele e fala assim, você vai libertar o meu povo do Egito. Lucas, hoje, eu penso, cara, Moisés deve ter entrado em choque ali na hora. E é muito interessante que eu falo do poder da transformação, porque a gente pega todo o contexto, e aqui no final do texto, no 13, o Moisés ele vira para Deus e fala, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aqui a gente já vê uma inferioridade de Moisés, que ele já não posso, eu não vou conseguir. Mais para frente a gente vai vendo, se repetindo na palavra várias e várias vezes, Moisés falando, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, né? Eu tenho vários problemas. Tem algumas linhas teológicas que afirmam que Moisés ele era gago, né? Ele tinha alguns problemas de fala. A Bíblia não relata, mas fala que ele tinha um problema de se comunicar. Mas Deus, se revelando a Moisés no secreto, fala, eu estarei contigo. E é muito interessante porque Deus fala uma vez para Moisés, eu estarei contigo. Mais para frente, Moisés, mas não vou conseguir. E Deus fala, eu estarei contigo. E aí a gente vai vendo o poder da transformação que tem no secreto. Quando nós entendemos aquilo que o Senhor tem para nós, com Ele, na intimidade do Senhor, nós começamos a entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. No secreto com o Senhor, às vezes o Senhor ele vai revelar coisas para nós que pode a princípio nos chocar, nos impactar. Moisés ele poderia ter pensado como pensou várias coisas. Se eu chegar na frente de Faraó e falar, liberta esse povo porque Deus está mandando. Cara, Faraó vai me matar, vou morrer, não vou fazer não, deixa lá, eu estou vivendo aqui. E quantas vezes Deus ele coloca coisas nas nossas vidas que a gente pode pensar, cara, isso aqui não é para mim. Pô, eu falar de Jesus no meu trabalho, não, vou ser mandado embora.
eu evangelizar na minha escola, não, vou ser suspenso, as pessoas vão rir de mim, as pessoas não vão conseguir, isso aqui não dá, isso aqui é impossível. Só que às vezes Deus, ele está esperando o nosso posicionamento de falar: Senhor, eu posso achar que eu não consigo, mas a partir do momento que o Senhor fala, eu estou contigo, eu sei que eu vou conseguir. E quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, a nossa vida ela é transformada. E por que eu falo que a nossa vida é transformada? Isso eu te garanto, porque eu vivi isso na minha vida, né? A minha história, ela é uma história muito grande, eu não vou contar da minha história, mas eu fui uma pessoa que cresci na igreja. Cresci, né, tive muitos altos e baixos, né, no âmbito familiar. Mas quando eu realmente entendi que eu precisava ter um encontro com Deus, tudo aquilo que era dúvida, tudo aquilo que era: Senhor, será que isso aqui é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser alguém? Né, eu lembro que eu entrava em desespero quando alguém me perguntava qual que seria a minha profissão, quando eu estava lá no ensino médio. Porque todo mundo já tinha: eu quero ser isso, eu vou fazer tal coisa. E eu falo assim: não sei o que eu vou fazer. E isso me desesperava num nível. E quando chegou a época de relacionamento, todo mundo namorava, menos eu. Eu ficava: meu Deus, não vou namorar, eu vou ficar solteiro. Tipo, já tenho 18 anos e não namoro, que absurdo, eu vou ficar pra titio. E parece ser engraçado, mas às vezes são detalhes nas nossas vidas que a gente vai se deixando levar. E quando a gente vai ver, a gente entra numa crise por coisas que a gente vai encontrar a resposta no Senhor. A palavra de Deus fala, né, buscai a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Quando eu entendi que eu buscando ao Senhor, que eu entrando no secreto com Deus, que eu tendo intimidade com o Senhor, que eu acessando, entendendo aquilo que Deus tinha para minha vida, o Senhor, ele tinha um emprego, o Senhor, ele tinha uma profissão, o Senhor, ele tinha uma família, e tudo isso não é por merecimento meu, mas é a graça do Senhor que nos alcançou. Então hoje você pode estar sentado aí falando: mas para você é fácil, porque hoje você já cresceu, já viveu tudo isso, já passou. Mas o que eu tenho a dizer para você é que assim como Moisés, ele se achou incapaz, mas o Senhor no secreto chamou ele e falou assim: eu estou contigo. Então hoje eu já quero deixar aqui e declarar: se você tem alguma dúvida sobre o que Deus tem para você, eu te falo, o Senhor, ele tem um propósito grandioso na sua vida. Lucas, qual que é esse propósito? Esse propósito o Senhor vai te revelar em secreto. Às vezes esse propósito pode ser você ganhar a sua família. Esse propósito às vezes pode ser você alcançar alguém no seu trabalho, alguém na sua escola, eu não sei. Mas o Senhor está te capacitando para isso. E aqui na palavra, mais para frente, quando em Êxodo 33:11, é quando o povo já tinha saído do Egito, o texto diz que Deus falava face a face com Moisés, né? Assim como quem fala com um amigo, e Moisés, ele ia ao encontro do Senhor. Então aqui a gente vê Moisés, mesmo depois dele ter vencido, né, Faraó, de ter saído do Egito, Moisés, ele continuava a estreitar o relacionamento dele no secreto e intimidade com o Senhor. Então, o que eu te motivo: não pare de procurar ao Senhor, não pare de procurar de caçar o secreto. Quando a gente está falando de caçadores, eu até usei o exemplo ontem na célula. Você não vê um caçador saindo para caçar, andando assim, tipo, vem. Não, ele vai com impulso, ele vai ali com ímpeto, porque ele quer aquilo, ele quer alcançar. E a mesma forma, a presença do Senhor, nós precisamos buscar a presença do Senhor com garra. E tem 3 pontos aqui que eu separei, que são pontos iniciais para a gente poder viver o nosso secreto com o Senhor. O primeiro ponto, ele é a disposição, né? Moisés, ele ouviu essa palavra do Senhor, mas ele teve ali a disposição inicial de ir, mesmo às vezes duvidando, mesmo às vezes não acreditando, mas ele foi. Ele teve a disposição. Então, a disposição, ela é o primeiro passo para a gente começar a acessar aquilo que o Senhor tem para a gente. Então, como que eu coloco isso em prática, né?
entendendo que através do meu posicionamento, entendendo que através da minha atitude, o Senhor ele vai me capacitar. Só que eu preciso dar o primeiro passo, né? Eu estou desempregado. Entrega um currículo. Declara: Senhor, eu estou entregando. Posso entregar 10 mil currículos no dia, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar. Mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou tendo a disposição de sair da minha zona de conforto. Quando nós entendemos que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós entendemos onde nós vamos acessar na intimidade com Deus. Porque às vezes a gente fala: a gente precisa orar, a gente precisa ter intimidade com o Senhor. Às vezes a gente pode pensar: é fácil, é só eu lá orar 10 minutos. Não, gente, não é fácil. Nós caçarmos o secreto do Senhor não é fácil. Não é algo simples. Nós precisamos ter perseverança, né? Nós precisamos vencer várias batalhas para isso. Mas nós precisamos entender que quando nós perseveramos, nós vamos alcançar. O segundo passo é a entrega. Tem um versículo que eu gosto muito, que é um versículo que a gente sempre fala muito, né, nos encontros, que é 2 Coríntios 12:15, que é: eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Quando nós entendemos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos começar a entender que muito mais daquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor também ele vai nos usar para alcançar outras pessoas. Então, é algo que eu sempre tenho no meu coração: Senhor, eu quero ter um carro novo, um carro zero, um carro gigante, porque eu vou poder no domingo ir pegar as pessoas da minha célula e levar para o culto. Senhor, eu quero ter uma casa grande para poder, uma vez na semana, poder ter a minha célula. Nós, quando entendemos o que o Senhor tem para a gente, nós entendemos que não é sobre nós, mas é sobre aquilo que o Senhor vai fazer através das nossas vidas. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, independente se eu sei falar, se eu não sei falar. Gente, até pouco tempo atrás eu falava, eu não sei se o Vitor vai lembrar, mas quando eu cheguei aqui na igreja, no meu primeiro discipulado, eu falei pro Vitor: não quero saber de cuidar de vidas, não quero saber de discipular de célula, não quero saber de nada. E o Senhor mudou a minha mentalidade. Por quê? Porque quando eu acessei o secreto e tive encontro com Deus, ali eu entendi que não era sobre mim, mas era sobre o que o Senhor poderia fazer através da minha vida. E mesmo eu não sabendo, mesmo eu não sendo como fazer, mas eu sei que o Senhor vai me capacitar. Então, às vezes você pode estar sentado aí, às vezes o seu líder de célula vai falar para você: semana que vem ora na cadeira do milagre. Você: não sei orar. Não, ora, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai estar ali com você e o Senhor vai ouvir a sua oração. O seu líder às vezes vai chegar para você e falar: semana que vem faz a palavra na célula. Mas eu não sei ministrar. Confia, porque você vai ministrar a palavra e amanhã você vai estar liderando uma célula, porque o Senhor te chamou para isso. Assim como nós estamos vendo aqui, né, que quando nós entendemos o que o Senhor tem para a gente no secreto, é lá no secreto com o Senhor que nós vencemos o medo, nós vencemos a nossa ansiedade, e a tristeza, ela vai embora. Então eu te convido nesta tarde, assim como Moisés, entenda que o Senhor ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. E eu não falo isso como um genérico: você fala, Deus tem um plano na minha vida. Eu sei que Deus tem um plano na minha vida, mas eu te encorajo hoje a buscar isso na intimidade com o Senhor, a entender: Senhor, eu estou aqui, eu não sei como faço, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai ser, mas eu estou aqui confiando que o Senhor está comigo, assim como o Senhor declarou: eu estou contigo. Eu quero tomar esse posicionamento. Então, que nesta tarde nós venhamos, ter esse coração de entrega ao Senhor. Senhor, eu estou disponível, eu quero. Que nós venhamos ter a disposição de procurar ao Senhor, de entrar realmente, né, assim como a Juliane usou o texto na semana passada, né,
Quando for buscar o Senhor, entra no seu quarto, que nós venhamos entender que o Senhor, Ele está nos aguardando no secreto, e lá Ele tem a resposta para tudo, lá Ele tem a capacitação para tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Quando você vai ficar em pé, vamos. Coloca a mão no seu coração e que nesse momento você já venha dar o primeiro passo de falar: Senhor, eu posso não saber o que eu vou fazer, Senhor, eu posso não saber como vai ser o dia de amanhã, mas Senhor, eu estou aqui disposto a te encontrar. Senhor, eu estou aqui, Pai, disposto, Senhor, Pai, a viver, Senhor, Pai, os teus planos, ó Pai, os teus propósitos para a minha vida. Fala com o Senhor nesta tarde. Oh, Senhor, Pai, nós te apresentamos, Senhor, Pai, as nossas vidas, Senhor, nesta tarde. Oh, Espírito Santo de Deus, cada coração, Pai, que nós venhamos, Senhor, Pai, entender, Senhor, Pai, que no secreto contigo, Senhor, Pai, nós temos, Senhor, Pai, a resposta, Senhor, Pai, para as nossas dúvidas, Senhor. Que no secreto contigo, Senhor, Pai, nós temos a capacitação, Senhor. Senhor, Pai, que nós venhamos entender, Senhor, Pai, nesta tarde, Senhor, que não é por nós, Pai, mas é o Teu Espírito, Senhor, Pai, nos capacitando, Senhor. É o Teu Espírito nos chamando, Senhor, Pai, para viver, Senhor, Pai, um nível, Senhor, Pai, profundo de intimidade com o Senhor. Que nós venhamos entender, Pai, que, Senhor, Pai, através da Tua presença, Senhor, Pai, outras pessoas vão ser alcançadas, ó Pai. Senhor, Pai, que outras pessoas vão ser libertas, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, Pai, sobre cada vida aqui, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, desbravadores, Senhor, Pai, do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra, Senhor, Pai, ela venha ficar guardada no nosso coração, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos a cada dia, Senhor, Pai, mais e mais e mais, ó Pai, procurar, Senhor, Pai, a Tua presença, Senhor, Pai, que nós realmente, Senhor, Pai, venhamos caçar, Senhor, Pai, o secreto de intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti por cada jovem que está aqui nessa tarde, Senhor.